Isabel, eu faço parte da Explora Ibéria, tenho também aqui a minha colega de equipa algures neste mundo de mosaicos aí, a Marina Carvalho da Elos da Montanha. Nós somos uma empresa de animação turística, temos obviamente uma afinidade muito próxima com o Alto Minho, é o território que normalmente trabalhamos e é o território que está no nosso coração. A nossa ideia de começar estas conversas de trilho é, no fundo, retomar um hábito que nós temos, que é estar próximo de todos vocês durante as caminhadas, em que falamos de mil e uma coisas, falamos da vida, falamos do tempo, mas também falamos de muitas coisas. Falamos da vida selvagem, falamos da cultura, falamos de como o diabo é que eu vou arranjar as minhas botas, ou alguém tem uma dica para a melhor sola. E a ideia com estas conversas é nós, pronto, dentro deste contexto, retomarmos essa rotina e aproximarmos-nos todos novamente e quando dermos conta já estamos todos no meio do monte a conversar. Bom, e então para arrancar escolhemos o Dia Mundial da Vida Selvagem, que é hoje, dia 3, um dia muito especial. E como nós temos por cá uma vida selvagem muito especial e que todos sabem que tem cabeça no topo da lista o lobo ibérico, nós convidamos a simpática associação Ashley, que é uma associação que trabalha proximamente com o habitat e com a conservação do habitat do lobo ibérico no Alto Minho e não só. Nós temos connosco aqui à conversa que nos vão fazer uma pequena apresentação do trabalho, que nos vão falar um bocadinho também sobre o lobo ibérico e não só, também sobre outras espécies que fazem parte deste ecossistema do Alto Minho, a Cindy Loureiro e o Gonçalo Brotas, da Associação Ashley. Melhor do que ninguém, eles vão apresentar a associação, o trabalho que desenvolvem, que têm desenvolvido no Alto Minho e, claro, não só. E passo então a palavra à Cindy. Uma vez mais, obrigada por ter aceito o nosso convite. Força! Então, o que é que vocês fazem por cá? Vamos passar a palavra ao Gonçalo, que ele é que vai fazer a apresentação inicial, está bem? Eu faço a segunda parte. Força, como vocês quiserem. Até já. Ok, eu vou fazer espero que breve e pouco chata apresentação inicial. Vou só partilhar aqui a janela. Ok. Está partilhada? Está ótimo. Ok. Pronto, vou só projetar. Bem, eu vou falar um bocadinho sobre o lobo, só genericamente. Portanto, o lobo é um canídeo, é o chamado, portanto, aqui estamos a falar do canis lupus, que é o lobo silvestre, é o lobo cinzento, que a nível global tem um estatuto de conservação pouco preocupante. É um animal com grande capacidade de adaptação e que está presente em quase todos os habitats do hemisfério norte. Aqui podemos ver uma foto, mais ou menos, isto é de um fotógrafo de natureza que é o João Cosme. Esta Gonçalo, foto... Sim. Gonçalo, eu não sei se já pôs a apresentação. Já. É não que está a ser partilhada? não está, nós estamos a ver exato, agora sim. Então, Porque não está para pensar, está como só a aplicação ainda não está em modo de apresentação. Espera aí. Não, é que... Espera aí. Vai ter que ser assim, peço desculpa. Ok. Porque a projeção eu tinha que fazer de outra maneira, acho eu, porque eu estava a projetá-la. Portanto, quando faço assim, desaparece. Não, continua a apresentação como PowerPoint normal. Ok. É uma questão de ir saltando slide e penso que toda a gente consegue ver, também dá para aumentar o ecrã. Ok, pronto. Então, basicamente, aquilo que eu tinha dito é o que aqui está no slide e depois a foto. Não se vai ver tão bem como projetado. Isto é uma foto e eu acho que esta parte vos interessa mais especial, que é, esta foto é de um fotógrafo de natureza, do João Cosme, que tirou-a mais ou menos entre os Carris e Pitões das Júnias. Tanto em pleno Gerês. Esta foi.
O lobo tem uma organização social em alcateias características, é um animal muito territorial, é um carnívoro generalista, ou seja, não escolhe o que come, o que aparece é o que ele come, é um predador de topo e normalmente seleciona as presas pelo tamanho, nomeadamente que podem ser domésticas ou selvagens. As domésticas já vamos falar mais à frente, as selvagens estamos a falar de javali, corso, veado, onde existe. Esta foto foi tirada na zona entre a nascente do Vês, Santo António, ali naquela zona. Também é do João. Vamos aqui falar em concreto do lobo ibérico. Portanto, o lobo ibérico é um endemismo ibérico que é protegido por lei em Portugal e é considerado em perigo de extinção no livro vermelho nacional. Basicamente, a imagem que estão a ver é do último censo, representam todas as alcateias que foram identificadas nesse censo, que basicamente o que é assim mais característico da distribuição é haverem duas subpopulações, uma a norte que está em continuidade com a população espanhola e uma a sul do Douro que é relativamente isolada, tem um ponto de ligação muito pequeno. E há a questão do lobo ibérico, aqui neste caso, de todos os animais, genericamente, principalmente grandes predadores que ocupam os mesmos territórios com o homem, há sempre uma questão da coexistência. A questão da coexistência, eu vou só mostrar aqui um exemplo. Por exemplo, em Portugal, na zona da Peneda Gerês, como podem ver, bovinos e outros ungulados domésticos, que significa cabras, ovelhas, até mesmo eu acho que estava incluído neste estudo cavalos. Como podem ver, a comparar com, por exemplo, Bragança, ou comparar com as Astúrias, ou então com a Serra Morena, são dietas completamente diferentes, uma à base de animais domésticos e outras à base de animais selvagens. Portanto, e aqui podemos ver, isto também é uma foto na mesma zona que eu falei anteriormente, na zona ali do Planalto de Santo António, nascente do Vês, e como podem ver, está um bovino e ao lado está um lobo. Aqui a criação da Ashley deveu-se essencialmente a algumas questões que estão relacionadas aqui. Este slide não se vê bem sendo projetado. O que acontece é, existem vários parques eólicos que se localizam em áreas remotas de montanha e muitas vezes coincidem com a rede Natura e com as áreas protegidas. E também com a distribuição do lobo ibérico, que é protegido. Então o que é que acontece? Tendo isso em consideração, foram decretadas pelo Estado português algumas medidas no âmbito da instalação desses parques eólicos. E então foi criada a Ashley, que gere essas medidas. Portanto, basicamente, alguns promotores eólicos contribuem para um fundo, o Fundo do Lobo, e então fazem-se medidas compensatórias de gestão de habitat nos locais do lobo, onde existe o lobo. Portanto, medidas compensatórias, ao contrário das medidas dos projetos em si, podem ser aplicadas noutro sítio qualquer. Portanto, não é obrigatório ser perto do projeto. Portanto, são medidas que são feitas, direcionadas para ou a espécie ou o habitat, o que quer que seja. Pronto. E para além disso, a Ashley também, em parceria também com alguns promotores, coordena alguns planos de monitorização regionais que são executados por universidades. No caso do Alto Minho, é o CIBIO, que é da Universidade do Porto. Atualmente, a área de atuação da Ashley, podem ver, abrange praticamente todo o Alto Minho e toda a região que nós consideramos das alcateias mais estáveis a sul do Rio Douro. E eu vou só falar um pouco da monitorização, depois a Cindy já fala das questões do Fundo do Lobo e das ações de gestão de habitat que nós fazemos. Portanto, a monitorização
É feita por equipas no campo e pode ser de várias formas. Aqui, por exemplo, vem uma imagem da equipa a fazer esperas. Portanto, isto é uma metodologia tradicional e depois aqui dou 3 exemplos de metodologias mais avançadas. Está aqui uma imagem de filogenética, ou seja, tentar perceber quais são os parentescos. Isto é feito com amostras não invasivas, ou seja, não se toca no animal. É feito consegue-se extrair DNA do excremento do animal. E é assim que são feitos estes estudos de genética. E outra metodologia utilizada, e esta atualmente em Portugal é só utilizada no Alto Minho, que é a telemetria, em que basicamente o animal é capturado em armadilhas modificadas para não magoar o animal, sempre com todos os cuidados veterinários. É uma equipa, pode-se considerar grande, que está de prevenção durante o tempo em que as armadilhas estão colocadas, e depois o animal é equipado com isto, com esta coleira que se vê aqui, e faz o seguimento por telemetria de GPS. Outra metodologia é a armadilhagem fotográfica, em que se colocam máquinas automáticas para também fazer a monitorização. E passo a palavra à Cindy. Vou tentar tirar aqui a partilha, que é aqui. Tá. Ok, muito obrigada. Depois vamos ter no final da apresentação, damos então um espacinho então para colocarem todas as questões e dúvidas que possam ter, ok? Força. Okay. Bom, vamos ver se eu consigo projetar aqui o meu. Assim, estão a ver projetado? Perfeito, obrigada. Ok, ótimo. Pronto, então vou continuar aqui um bocadinho a introdução do Gonçalo. Eu vou apresentar os projetos que a Ashley tem vindo a desenvolver ao longo dos anos, não é? Portanto, a Ashley desenvolve no âmbito do Fundo Lobo 5 linhas de projeto orientadoras, não é? Que é a criação de áreas sem atividade cinegética, introdução de curso a sul do Rio Douro, ações de sensibilização, minimização do impacto do lobo na pecuária e ações de gestão florestal. Vou fazer uma breve apresentação de cada um destes projetos e depois no final, se querem mais perguntas ou se tiver alguma coisa, estão à vontade para o fazer. Portanto, para não estar a alongar muito, e uma vez temos uma horinha só e não queremos estar aqui a alongar muito. Portanto, o primeiro projeto que temos aqui para falar são a criação de áreas sem atividade cinegética. Estas áreas prevêem a criação de áreas para promover umas áreas com maior tranquilidade e menor perturbação nos centros de atividade do lobo. E o que nós pretendemos com este projeto é, em parceria com as entidades gestoras das zonas de caça, é criar estas áreas, delimitar estas áreas onde não é permitido o exercício da caça. Em contrapartida, estas zonas de caça recebem uma compensação que é proporcional à área que eles estão dispostos a ceder para este projeto e executam ações de gestão cinegética. Portanto, conseguimos alcançar 2 objetivos, é ter uma área onde não é permitido a caça, onde é feito, o exercício de caça não se realiza, e, por outro lado, faz com que as entidades das zonas de caça promovam ações de gestão cinegética para promover e fomentar as espécies cinegéticas. Nós temos atualmente neste projeto 2.600 hectares afetos a este. Temos 2 zonas, uma no Alto Minho e outra, 2, aliás, a sul do Rio Douro, na zona afetada Monte Muro, aqui, e a zona da Lapa e de Liumil. Okay? Portanto, aqui Alto Minho, acho que a maior parte de quem está a assistir conhece o Alto Minho, acho eu, não tenho a certeza, mas aqui é o Alto Minho, aqui é a zona de Sistelo e tem gelo. Inegável, aliás. Portanto, então o que é que fazem os caçadores com este apoio que nós lhe damos, com esta compensação? Fazem sementeiras, por exemplo, aqui, criar aqui uns mosaicos
que tanto beneficiam aqui coelhos ou perdizes, que os campos de alimentação, que basicamente normalmente são de centeio ou de trigo. Tem este exemplo aqui, tem outro exemplo aqui em baixo. A construção de moroços para coelhos, a instalação de kits de comedouros bebedouros. Portanto, aqui estamos a tentar potenciar um pouco a presença desta fauna cinegética, que também é importante promover esta biodiversidade no ecossistema, não é? Portanto, o segundo projeto aqui é a reintrodução do corso. O objetivo deste projeto é instalar uma população viável e estável em zonas onde não existe esta presa natural do lobo. Este projeto é apenas envolvido na zona sul do Rio Douro, uma vez que aqui no Alto Minho, em princípio, de acordo com as informações das autoridades do ambiente, há corso suficiente, mas ninguém sabe ao certo, mas pronto, vai-se vendo por aí. Portanto, aqui o objetivo é aumentar a disponibilidade alimentar para o lobo, a diversidade de presas e também, um dos objetivos importantes é diminuir prejuízos do gado, ou seja, havendo presas selvagens suficientes, o lobo tenderá a preferir estas presas e diminuir a pressão nos animais, no gado, os pequenos ruminantes e os bovinos, por exemplo. Desde 2013 começámos a introduzir os corsos e já introduzimos 114 animais desde então, em 2 áreas distintas a sul do Douro. Portanto, aqui temos algumas imagens da libertação dos corsos e aqui alguns já no dia da libertação, felizes. Alguns dos corsos, e para que nós conseguimos acompanhar minimamente as deslocações dos animais, são colocados colares GPS. Okay? Portanto, durante quase 2 anos conseguimos acompanhar estes animais para perceber os seus movimentos, se eles dispersaram muito o local da reintrodução ou para onde é que eles estabilizaram, que é informação muito importante. Okay? O outro projeto, a minimização do impacto na pecuária. Este projeto é desenvolvido em conjunto com o Grupo Lobo. Este projeto tem como objetivo introduzir os cachorros nos rebanhos ou nas manadas, ainda pequenininhos, para se habituarem e para acompanhar estes rebanhos e as manadas no seu dia-a-dia, quando estão no monte a pastorear, por exemplo, vou-os conduzir por aí fora. Isto também ajuda, este cão tem uma função importante para proteger os rebanhos e as manadas e para alertar o pastor e também dispersar a presença do lobo, né? Tendo aqui um cão, já o lobo não ficará tão tentado a atacar os rebanhos. Desde 2014 já introduzimos 77 cães da zona do sul do Douro e também aqui no Alto Minho. Okay? Tem aqui um exemplo do cão com uma manada aqui de bovinos. Isto mais recentemente, que normalmente estes cães são entregues para pequenos ruminantes, com cabras ou ovelhas, funciona muito bem, mas ultimamente temos conseguido introduzir cães também em gado bovino e tem funcionado também muito bem. Os cães introduzidos são cães de gado, de raça acreditada. Aqui no Alto Minho introduzimos o cão de Castro Laboreiro e a Sudouro o cão Serra da Estrela pelo curto ou pelo comprido. Okay? Aqui outro exemplo, os cães a saírem para o monte com o gado para o acompanhar. Okay? Outro projeto muito engraçado, mas agora está um bocadinho a stand-by por causa da Covid, não é? Que é a sensibilização. Nós temos muitas ações de sensibilização junto à comunidade escolar, principalmente do primeiro e do segundo ciclo. Aqui temos uma imagem de uma ação de sensibilização que foi feita numa escola em Paredes de Coura, okay? Em que nós fazemos uma pequena apresentação do lobo, do enquadramento do lobo, o que é que ele come, onde é que ele vive, sobre toda a dinâmica da vida do lobo, do ciclo de vida do lobo, e no final desenvolvemos umas atividades mais lúdicas, como este jogo de chão gigante que temos, faz sempre muito sucesso, em que as crianças aplicam os conhecimentos aprendidos nesta sessão anterior. Ainda neste aspecto de sensibilização,
Dispomos de uma exposição itinerante sobre o lobo ibérico. Aqui são apenas 2 painéis, mas esta exposição é composta por 10 painéis e já teve patente em vários sítios, mas agora também devido ao Covid está um bocadinho agora suspensa enquanto não conseguirmos novamente colocar a exposição, ou enquanto não podemos abrir os espaços públicos novamente, não é? E poder circular. Portanto, aqui tem outro exemplo dos painéis que nós temos dispostos para fazer esta sensibilização. Isto está aberto, normalmente esta exposição fica disponível para o público em geral e também à comunidade escolar. Portanto, quem quiser visitar tem acesso à exposição onde ela estiver patente. Por fim, o último projeto, e aqui um golinho, temos as ações de gestão florestal. Com este projeto, se calhar algum que tem mais alguma visibilidade, tem como objetivo potenciar a melhoria das condições do habitat, aumentar a disponibilidade para o lobo, mas não só, mas também para as suas presas e essencialmente para as suas presas. Todas as intervenções que nós fazemos beneficiam qualquer animal, qualquer espécie que utilize aquele espaço. E o nosso objetivo, normalmente, é sempre articular este projeto com os vários outros que já apresentei anteriormente. Ora, desenvolvemos este projeto no Alto Minho, aqui, estas árvorezinhas representam a localização dos projetos e também a sul do Douro. Também tem aqui várias áreas que já temos disponíveis. Atualmente, temos uma área de quase 700 hectares já protocolada, distribuída para estas 14 áreas. Estes protocolos normalmente são protocolos de longo prazo. Normalmente fazemos um prazo de 15 anos que nos permite fazer as intervenções e ver o desenvolvimento das mesmas e acompanhá-las. E que tipo de ações é que nós fazemos neste projeto? Rearborizações com espécies autóctones, normalmente folhosas. Desde 2011 instalámos mais de 150 mil plantas. As espécies que damos prioridade é o carvalho alvarinho, ao negral, ao vidoeiro, ao castanheiro e, ultimamente, ao maduranheiro, sobreiro e o pinheiro silvestre. Esta é uma tramazeira, também foi de um projeto inicial, que agora já não utilizamos muito. Agora são umas imagens de algum tipo de ações que nós desenvolvemos. Temos aqui um exemplo de uma rearborização com folhosas, um projeto em que instalamos aqui novas plantas. Aqui tem um exemplo do crescimento da planta, entretanto. Em algumas zonas em que é possível, onde é necessário conciliar a pecuária pastorícia com as arborizações, colocamos os protetores individuais. Em outras zonas, colocamos vedações. Pronto, isto sempre com a autorização do baldio, que são normalmente as áreas que nós vedamos e tem acesso normalmente do homem, só impede aqui é a entrada dos animais. As nossas plantas, muitas delas provêm do nosso viveiro florestal, em que nós produzimos muitas das nossas plantas para instalar nestes projetos. Outro exemplo é aproveitamento da geração natural. Portanto, povoamentos já instalados, basicamente tentamos melhorar as árvores existentes, potenciando o seu crescimento e desenvolvimento. Aqui outro exemplo, esta parcela aqui era um pinhal que ardeu entretanto. Houve aqui alguma regeneração do pinheiro, mas nós decidimos adensar com folhosas e aqui transitar e fazer a conversão da ocupação de solo das resinosas para folhosas. A limpeza de povoamentos, aqui não foi um povoamento de folhosas, com o objetivo de reduzir o perigo de incêndio e aumentar a resiliência destes povoamentos em caso de incêndio também. Veja um exemplo. Limpezas das linhas de água para permitir a acessibilidade da fauna a estes cursos de água, caso contrário estariam completamente tapados e menos acessíveis. A gestão de combustíveis também é muito importante. Temos aqui uma foto do antes e um depois. Permite sempre aqui alguma proteção
nas áreas que nós temos ao nosso dispor. Temos ainda este projeto que é de controle de espécies invasoras, nomeadamente a áquia. Não sei se conhecem a espécie, mas isto é um arbusto bastante picante e agressivo e está por toda a Serra da Arca, principalmente, e já expande bastante por esse litoral fora. Aqui o nosso objetivo aqui é aplicar umas técnicas experimentais para fazer o controle e erradicação desta espécie, ao mesmo tempo que já começamos a fazer a sua reconversão com folhosas, ou seja, passar da área de mato da áquia para folhosas e tentar potenciar ou promover o sombreamento para que elas não cresçam. Portanto, por enquanto ainda está a correr bem, ainda está em fase de experiência. Ora, e por fim, para não alongar muito mais, como isto veio em conversa com membros da Câmara Municipal de Feiras de Coura, achei por bem dar um bocado de destaque ao projeto que nós temos em Castanheira, que pertence à paisagem protegida do Corno do Bico. Este projeto surgiu em 2019, foi quando foi protocolado. Nós temos uma área de 118 hectares nesta freguesia e é uma área lindíssima e que merecia realmente alguma atenção em algumas parcelas. Portanto, aqui tem um exemplo, como vocês veem. Aqui é um giestel gigante, que é uma área bastante grande com este aspecto. E foi esta a nossa área, foi a nossa prioridade neste projeto, foi eliminar esta giesta. E com esta ação diminuímos aqui o risco de incêndio e aumentámos aqui a área disponível para a fauna, porque depois de cortada as vaquinhas apareceram, não é? E outras coisas. Então tem aqui um antes, um durante. Estão a ver o tamanho da giesta, não é? Isto é um trator grande, até aqui o tamanho da giesta, e tem aqui algumas folhosas, entretanto, algumas árvores e pinheiros também, e tem aqui o depois do corte da vegetação. Portanto, estão a ver aqui mais ou menos 5 hectares, esta área aqui, de giesta daquele tamanho, e o aspecto final, ou seja, eliminamos aquela giesta toda, arborizámos com folhosas, aqui foram carvalhos e medronheiros, e aproveitámos, obviamente, as árvores adultas naquela zona. Portanto, esperemos que daqui a uns anos consigamos ter aqui um povoamento de carvalhos lindo, não é? E é isso. Portanto, espero que tenham aprendido um bocadinho sobre o nosso trabalho e se têm alguma questão, estão à vontade para o colocar. Ótimo, muito obrigada. Muito obrigada. Pedia só para desligar o micro. Sim. Para fazer. Ok, obrigada. Eu não sei se alguém tem alguma questão, eu tenho algumas, mas não quero monopolizar, por isso deixo-vos. Se alguém tiver alguma questão, força. Helena Correia, chamada. Pode ligar o microfone, Helena? Olá, boa noite a todos. Eu só queria saber uma coisinha muito rápida sobre estas ações de gestão florestal protocoladas. O protocolo envolve câmaras, envolve comunidades, como é que é esse protocolo? Gostava de saber mais pormenores sobre as parcerias nesta gestão florestal, está bem? Obrigada. Muito bem. Posso já responder ou esperamos para outras? Posso? Bom, eu não fui nessa questão, mas estes protocolos normalmente são celebrados com a entidade gestora do terreno. Neste caso, a maior parte das nossas áreas são de baldio, portanto, o protocolo são celebrados com a entidade gestora do baldio, o Conselho Diretivo ou a Junta de Freguesia. No caso da Castanheira, como é a paisagem protegida, inclui aqui outra entidade, que é o Conselho Diretivo do Corno do Bico. Portanto, tem muitas entidades aqui. Noutros mais específicos, inclusive, podem incluir o ICNF também. Depende, mas essencialmente é sempre entre a Ashley e a entidade gestora do terreno, no nosso caso, a parte deles são de baldios. Ok, vou passar então agora a palavra a André Oliveira. Pode ligar o micro? Olá, boa noite. Muito obrigado pela apresentação. Eu sou biólogo e estou a trabalhar na Universidade de Évora, portanto sou um novato aqui nesta região, na vossa região, mas gostei bastante da apresentação.
Fiquei só com algumas dúvidas, porque aqui na universidade também temos um projeto mais dedicado à temática das estradas e do impacto das estradas na biodiversidade. Mas vocês, nas vossas ações de conservação, também costumam envolver a população, ou seja, por exemplo, na replantação de áreas que estavam destruídas ou que tinham plantas exóticas, se a população também vai acompanhar nessas ações ou não? Sou eu, Gonçalo. Passo-vos a palavra. Em termos de execução, assim, somos nós que elaboramos o projeto, somos nós que definimos as ações. A maior parte destas áreas também abrangem o perímetro florestal, portanto, muitas vezes envolvemos aqui o gestor do perímetro do ICNF também, e essas ações são decididas em conjunto. Quanto à execução, nós já dedicamos a empresas, podem ser locais, equipas de sapadores florestais, por exemplo, e é assim que nós executamos os trabalhos. A população é chamada no início, porque este projeto, antes de ser aprovado, vai à Assembleia de Compartes, e é nesse momento que as pessoas têm a oportunidade de participar e decidir se querem ou não o projeto. A partir daí, o acompanhamento que fazem é passar por lá e veem o que nós fazemos. Agora, não tem mais uma participação direta, digamos, na execução do próprio projeto. Ok, pois é que... peço desculpa. Só acrescentar uma sim, coisa. Sim. Portanto, isto são medidas no âmbito de medidas compensatórias. Ou seja, eu não quero estar aqui a escandalizar ninguém, mas que o objetivo é executar, ficar bem feito e ficar uma área significativa. Ou seja, as ações envolvendo as pessoas são muito importantes e nós também já fazemos e já fizemos algumas em parceria com, por exemplo, uma associação florestal. E as ações de sensibilização são importantes. Agora, quando estamos a falar de grandes áreas, ou seja, que não sejam coisas pontuais ou isso tudo, normalmente com equipas profissionais consegue-se uma rentabilidade maior, uma melhor área e uma melhor execução. Agora, não estou a dizer que essas ações não são importantes. O envolvimento com as populações locais, aqui nós funcionamos de outra maneira. Como a Cindy disse, é o antes e é o depois. Portanto, ok. Sim, compreendo totalmente. Política de aplicação das medidas, porque é só para tentar explicar ao máximo e tentar ao máximo não ser mal entendido. Não, eu estou a compreender. É para ter um sucesso mais rápido. Não, nós somos avaliados pelas autoridades, ou seja, nós temos as autoridades nacionais de conservação da natureza e de ambiente a fiscalizar como é que as coisas funcionam. Portanto, aqui nós apontamos para a gestão da habitat, também temos o projeto de sensibilização, que também fazemos ações que podem contribuir para ações de gestão florestal, mas o nosso objetivo, estamos a falar, por exemplo, de 700 hectares. 700 hectares com, por exemplo, voluntariado, era uma coisa... Sim, demoraria muito mais tempo e sim, mas podiam fazer ações mais pequenas em certas parcelas só para envolver a população. Era só para perceber se o faziam. Ok. Boa. Ok. Obrigado. Ok, entretanto, estou só aqui a tentar ver aqui. Duas áreas, parecem duas áreas bem distintas. Eu não sei se vocês têm acesso ao chat. Toda a gente tem, o Gonçalo e a Cindy também. Não sei se alguém tem alguma questão. Eu, entretanto, aproveito para perguntar algumas coisas sobre o lobo. Eu gostava de saber, desde que vocês começaram a trabalhar no território de Alto Minho, qual é a vossa sensação? A população de lobo no território está a aumentar? Há uma melhoria nos habitats? Qual é a vossa percepção?
Bem, se calhar falo eu. Relativamente ao lobo e principalmente aqui na zona do Alto Minho, não tem havido uma diminuição. Portanto, o que acontece é muitas das vezes alguma estabilidade. Existiu uma expansão, e isto eu estou a falar nos últimos 14, 15 anos. Portanto, aconteceu alguma expansão em alguns pontos, nomeadamente para o oeste. Portanto, estamos a falar de 2006, 2007, exatamente, que a alcateia de Arga não existia, tinha desaparecido. Já tinha existido anteriormente, mas na altura não havia lá, não havia vestígios de lobo nessa zona. A alcateia da Cruz Vermelha também não, que é a que partilha aí o território entre Cora e Ponte de Lima, e existiam outras também que funcionavam de maneira diferente do que funcionam agora. Há aqui dois fatores nos últimos anos que têm acontecido, que é alguma, no caso do Alto Minho, se calhar não com tanto significado, mas alguma desertificação, que deixa alguma maior, reduz um pouco a perturbação, mas no Alto Minho há algo que é bom e ao mesmo tempo também não é bom, que há uma grande disponibilidade alimentar para o lobo, e essa disponibilidade alimentar é com gado doméstico, o que também não é bom, causa conflitos e causa os outros problemas de conservação que o lobo tem. No entanto, a disponibilidade alimentar é muito significativa no Alto Minho, portanto faz com que a população seja estável e tenha inclusivamente aumentado nos últimos anos. Ok, obrigada. Eu vou passar então a palavra agora ao Paulo Castro, que também levantou a mão. Peço desculpa que não tinha visto. Força. Olá, boa noite. Antes de tudo, parabéns pela iniciativa e parabéns pela apresentação e pelo trabalho que a Ashley está a desenvolver. Eu fiquei curioso, gostava só de fazer duas questões, que era assim, pelo que eu presumi, fundamentalmente as vossas intervenções são em áreas de baldio, né? Portanto, à partida, pelo que eu percebi, pela natureza das situações. Eu depois não percebi um comentário que o Gonçalo fez sobre a necessidade de ser eficiente no trabalho, e o que eu não percebi foi, vocês, sobretudo na execução das tarefas, o recurso é um recurso a empreiteiro florestal, ou é o recurso aos sapadores dos baldios, digamos, em que medida é que, havendo opção a sapadores de baldios, isso acontece, se as pessoas estão interessadas e disponíveis, porque no fundo é o pagamento de um serviço e, portanto, também é uma questão importante para eles, não é? Isto era uma pergunta. E a outra pergunta tem a ver com, se calhar, ainda é pouco tempo para se perceber, ou não foi feito o estudo, e também não são vocês que o têm que fazer, se a introdução do corso a sul do Douro teve algum impacto na melhoria da dieta de caça de gourmet ao lobo. E, portanto, se calhar não são vocês que o têm que fazer, mas alguém o deveria fazer, ou pelo menos repetir os estudos do Francisco. Agora, aquilo que me chama a atenção é se no alto, digamos, esta questão de, sendo tão clara, que a dieta alimentar do lobo no Gerês, ou nesta área do Alto Minho, é sobretudo à custa de gado, porque existe uma disponibilidade que não vai deixar de existir e que no limite é boa para a conservação do lobo, com um custo que eventualmente está a ser pago por outrem. A pergunta é se de facto não faria sentido a reintrodução do corso, pelo menos nas áreas mais centrífugas relativamente ao Gerês, no pressuposto que o Gerês eventualmente terá mais corso do que o resto. E eu aí falo por desconhecimento. Não falo. Mas quer dizer, porque é que não se reforça a reintrodução do corso fora do Gerês, mas no Alto Minho, por forma efetiva, a tentar desviar a atenção, enfim, entre aspas, do lobo relativamente a uma presa fácil que é o gado doméstico, e que
o cão de rebanho ainda vai demorar muito tempo a ser altamente... Digamos, nós não nos podemos queixar do sucesso que é a população de lobos estabilizou ou subiu. A gente nunca se pode queixar de que está a melhorar a condição. Podemos é ter estratégias alternativas de alimentar o lobo com menos conflitualidade, né? No fundo e no limite. Seria isso. Seria esse o ideal, até porque, por comparação com Bragança, com Montezinho, etc., a conflitualidade é menor precisamente porque a dieta é mais pública e menos privada, digamos assim. Era isso, obrigado. Não sei qual dos dois quer comentar. Se calhar começo pela primeira parte e o Gonçalo a segunda. Portanto, relativamente à questão da execução dos trabalhos florestais, assim, a Ashley tem uma política de envolver ou dar trabalho às populações locais o mais possível. Portanto, e quando digo as populações locais, falo nas entidades e empresas locais para ter alguma proximidade e ter mais algum gosto de trabalhar no seu território. Isso, para nós é sempre uma mais-valia. Portanto, em muitas das áreas nós chamamos as associações florestais, que por consequência são os sapadores florestais que virão a executar os trabalhos, sempre que a natureza do trabalho seja adequado aos meios que eles têm disponível. Claro. Noutras situações e trabalhos mais específicos ou que requerem um acompanhamento técnico mais próximo ou dependendo da natureza do trabalho que nós queremos executar, aí chamamos de empreiteiros florestais e isso também depende muito dos timings e dos equipamentos que têm disponível. Por exemplo, esse projeto que eu mostrei em Coura, se fosse uma equipa de sapadores florestais, por exemplo, iam lá com motorçadoras, nunca mais saíam lá do sítio, por exemplo, e o trabalho não seria bem executado. E assim, temos chamados de empreiteiros com equipamentos adequados, neste caso tinham tratores com corta-matos e aí conseguiam fazer um trabalho melhor que permitia então fazer a plantação de seguida, ou seja, a preparação anterior é sempre importante para que venha a seguir. Portanto, é isso que nós fazemos por política, tentamos sempre desligar a quem está localmente, quem existe localmente. Caso contrário, vamos aos empreiteiros de acordo com a natureza dos trabalhos que é necessário executar. Okay. Obrigado. Ok, já está ligado aqui o microfone. A primeira parte da questão relativamente à parte de se já há resultados do projeto de reintrodução. A maior componente do projeto de reintrodução é a monitorização. Ao contrário do que, sim, era a nossa obrigação, porque foi uma das condições para reintroduzirmos curso, é que tínhamos que fazer um acompanhamento científico total da reintrodução. Ou seja, o tracking, portanto, o seguimento por GPS dos animais, para além de nos dizer onde é que ele está, diz-nos praticamente o que lhes aconteceu. Portanto, aquilo tem, as coleiras de telemetria têm uns sistemas que nos permitem, inclusivamente, detectar mortalidade. Detectar mortalidade não é instantânea, mas é quase. Perceber qual foi a atividade, se o animal teve um susto. Pronto, dá-nos algumas indicações. Não é 100%, normalmente... por exemplo, os animais que morrem convém detectar o cadáver ou os vestígios de cadáver e tentar perceber o que é que se passou. O que podemos dizer é que, em termos de monitorização, há 3 componentes. A primeira componente é as taxas de sobrevivência, que até foram muito boas, bastante aceitáveis. O segundo é o nível de mortalidade que se teve, se foi por lobo, e esse nível de mortalidade por lobo aumenta ao longo dos anos de reintrodução, e isso também é bom sinal. Reflete uma condição ecológica que é a repetição que leva a que o predador identifica a presa. E depois é as questões da dieta. Os trabalhos de dieta normalmente são feitos alguns anos mais tarde,
estão a começar a ser feitos agora. O que eu posso dizer é, por exemplo, que já há detecção de animais com presença de 80% a 90% na dieta de corso, quando antes da reintrodução lá não existia corso absolutamente nenhum. Pronto, esta era a primeira componente da pergunta. A segunda componente da pergunta, relativamente ao corso no Alto Minho. É assim, eu não sei que densidades é que existem, essa parte sim, essa parte não estudamos. Isto depois depende a quem perguntamos. Se calhar há pessoas que acham que já há muito corso e que é mais que suficiente, outros acham que pode haver pouco, mas que a expansão deve ser natural, outros acham que se deve reintroduzir se o objetivo é diminuir prejuízos no gado doméstico e manter estável a população de lobo. Portanto, isto agora também é uma questão de opção política. Portanto, na zona norte, nomeadamente na Peneda Gerês e Alto Minho, a questão política acha que a expansão deve ser natural e é essa a orientação que está atualmente. Para além disso, existe outra questão. Essa sim já posso falar também com mais alguma propriedade, que é a questão da genética. Há questões de genética também do corso que podem ter influência na questão da conservação da espécie, e a zona do Alto Minho, em conjunto com a população do Gerês, é considerada uma população relíquia de corso. Não está ainda catalogada como tal, mas todos os estudos de genética indicam que é uma população diferente das outras populações de corso da Península Ibérica. Ou seja, é considerada como uma possível população dadora, mas causa alguma reticência em ser uma população receptora. Ok, obrigado. Muito bem, obrigada. Eu, entretanto, vou fazer aqui a questão também da Teresa, que colocou pelo chat, que comenta que parecem duas áreas bem distintas, a proteção do lobo e gestão florestal. Querem fazer aqui a ligação entre as duas coisas, o porquê é importante esta gestão florestal e o impacto que tem, então, na proteção do lobo? Falo eu primeiro, Gonçalo. Pronto, se calhar não foi bem claro a questão da gestão florestal. A Ashley desenvolve estas 5 linhas de projeto que nós apresentamos, não é? Tudo em prol, para beneficiar o habitat do lobo ibérico, ou seja, as ações são desenvolvidas no habitat do lobo. É daí que pode ser gestão florestal, mas estamos a fazer ações que beneficiam o habitat, que tanto beneficiam o lobo como as suas presas e como qualquer outra espécie que utiliza aquela zona. Portanto, ao fazer gestão florestal, estamos a conservar o habitat do lobo. Portanto, aqui uma ligação direta, acho eu, não é? Acho que é isso que nós tentamos fazer, melhorar as condições do habitat no território do lobo. Eu posso só dar aqui um exemplo prático, que se calhar é mais... tem-se melhor noção do que é que falamos. Se nós tivermos uma zona muito densa, por exemplo, de gestal, ninguém diz que isso não é bom para o lobo lá se esconder. No entanto, se tiver a percentagem de probabilidade de um gestal arder é muito maior do que um carvalhal. A probabilidade. Então o que é que acontece? Se nós não protegermos as zonas mais resilientes, e isto estou a falar de uma gestão florestal aqui claramente de combustível, se nós não protegermos e não tornarmos a floresta que existe mais resiliente, depois quando arder o gestal também arde o carvalhal. Se nós não eliminarmos o gestal. Apesar do gestal, por exemplo, o lobo também lá anda. Outro exemplo. Se nós tivermos só gestal, muitas das vezes, quando tão perto de campos, estamos o javali a aproximar-se dos campos.
mas não temos o lobo a conseguir caçar o javali dentro do gestal. Temos um desequilíbrio aqui. Temos um javali a causar prejuízo e a multiplicar-se muito. Temos um lobo a não conseguir capturar o javali porque ele se esconde no gestal, tal e qual no mesmo local onde o lobo se esconde, mas não consegue caçar porque não há terreno amplo para caçar. Portanto, há aqui determinadas questões ecológicas que são importantes salvaguardar. Nós, quando falamos da gestão, e a Cindy falou disso, às vezes passa na apresentação, mas é muitas vezes mais direcionada para as presas do que para o lobo. Vou dar um exemplo. Se nós tivermos clareiras para alimentação, é mais fácil um corso andar lá do que andar no gestal. Não quer dizer que ele não ande no gestal, mas um corso precisa de zonas para se ir alimentar, precisa de zonas para descansar, e se só tiver zonas para se proteger, ele não vai estar lá porque não tem alimento perto. Portanto, e estou a falar aqui do corso porque o corso é um animal muito que não se aproxima tanto das populações e isso como o javali, portanto, e aqui teria sempre mais dificuldade em encontrar campos de alimentação. Isto foram só alguns exemplos práticos do que é que a gestão florestal nos dá em termos de conservação, portanto, e neste caso conservação do lobo. Ok, muito obrigada. Entretanto, eu penso que a Teresa está a escrever alguma coisa no chat. Eu aproveito agora para perguntar. Falou do javali. O javali é muitas vezes considerado, cada vez mais, uma praga por muitas comunidades, que é o excesso de javali que destrói culturas, campos, etc. Neste caso, o lobo poderia ser visto como um bom aliado. Eu não sei qual é a representatividade do javali na alimentação, se está no topo das preferências do menu, ou se em termos de caça não é propriamente o topo das preferências. Como eu disse na apresentação, o lobo é uma espécie generalista. E basicamente os animais, principalmente os generalistas, funcionam por o que é mais fácil. Portanto, porque é que ele irá atacar ou para se alimentar, para que é que irá se esforçar um javali, que até dá luta e se calhar até pode causar alguns problemas, quando tem um animal doméstico que não dá qualquer luta, e quando estou a falar, por exemplo, não é uma vaca barrosã. Uma vaca barrosã também é complicado, mas se calhar um vitelo de 3 meses já não dá grande luta. Agora, o lobo, há zonas, por exemplo, há zonas em Espanha, algumas zonas em que a maior parte da dieta é javali. Se não houver disponibilidade, e aí, por exemplo, aquilo que se falou da questão dos cães de gado, imaginemos, se todos os rebanhos estiverem bem protegidos, o lobo vai se desenrascar com outra coisa e vai comer provavelmente javali. Aqui vai-te esforçar mais, vai dar mais trabalho, se calhar não vai ter uma performance tão boa em termos reprodutivos, mas vai conseguir sobreviver. Aqui o que temos que perceber é que a praga, entre aspas, de javali depende de muita coisa. Eu numa última conferência que eu e a Cindy fomos sobre javalis, corsos e veados, tinha ao meu lado o responsável de Doñana, no sul de Espanha, e quando eu lhe dizia, mas há muitos javalis, e ele, também há muitos javalis em Doñana, e ele disse, porquê? Há muitos javalis noutro sítio? Eu perguntei, mas e ele, e números? E eu disse, pois, não se sabe. Pois, uma coisa é a percepção do que as pessoas têm, outra coisa é números. Ou seja, isto tudo, esta conversa, tudo para dizer o quê? Não quer dizer que não haja muitos. Eu, pessoalmente, até acho que há zonas onde sim, já são praga. Agora, depende da ótica que se está a ver. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra à Patrícia. Patrícia, desculpa, estás por aí? Mãozinha levantada. Olá. Sim, acho que consigo falar. Boa noite.
Eu queria perguntar uma coisa, se calhar, dentro dos mitos que existem em relação ao lobo, e ultimamente tenho assistido a algumas discussões, principalmente por estar em Espanha e estarem a discutir a caça, se é autorizada ou não. Supostamente o lobo caça para comer, mas tem havido alguns relatos de que os lobos entram num rebanho e matam 10, 20 ovelhas. Eu gostava de saber se realmente isso acontece ou se houve alguma alteração, digamos assim, à estratégia de caça dos lobos, ou se isso são as pessoas a falar porque ele incomoda o lobo. Era só mesmo essa questão. Bem, acho que vou ser eu a responder. É assim, normalmente o lobo ataca para comer. Ponto. O que é que acontece? A outro caso que foi referido também acontece, que é, imaginemos que o lobo está no meio de um rebanho e se estão a mexer. Para ele, aquilo é tão estressante para o predador, ou são stresses diferentes, mas também é stress, e ele vai simplesmente, pronto, isto tem alguma questão de ecologia e funciona assim, que é, ele vai, quando faz esses ataques a rebanhos e que acontece mortalidade maior, é por uma questão de stress, e ele se calhar nem se vai alimentar disso. Normalmente o lobo ataca para comer, mas não quer dizer que não aconteça casos em que dizime outros animais. Portanto, imaginem que está fechado numa zona com 5 ou 6 ovelhas, enquanto elas não pararem, ele vai persegui-las. Portanto, é aquele instinto de perseguição. Portanto, se uma mexe, outra mexe, vai acontecer. Bom, eu peço desculpa, tenho mais uma questão e temos aqui 2 minutos para terminar, se não formos forçados e chutados do Teams para fora. Eu penso que os dois convidados conseguem ler a questão que foi colocada pelo António Viana da Cunha em relação à Serra d'Arga. Não sei se gostariam de comentar rapidamente. Que é com que expectativa tem acompanhado o processo de classificação da Serra d'Arga como área protegida, finalmente, é verdade, finalmente, e esperemos que seja desta, e de que modo isto pode apoiar o vosso trabalho e a conservação do lobo? Como é que vocês veem esta possível classificação da Serra d'Arga? Como associação, não vou falar pela direção, ou seja, não vou falar aqui. Em termos pessoais, acho que mais importante, espero que a classificação traga alguma coisa, porque o mais importante é a preservação mais às vezes do que a classificação. É o que é que se faz, o que é que não se faz, o que é que os responsáveis pelo território fazem e não fazem. Às vezes a classificação só por classificação não... E eu vejo algumas zonas, e aqui é a classificação como área protegida, eu sei, é diferente, mas algumas classificações de Rede Natura 2000 é que há 10 anos ou há mais atrás, quando foram criadas, não trouxeram nada de novo àqueles espaços. Portanto, o que eu acho que deve trazer é algo novo, esperemos que sim. Algo melhor, mais do que novo. Bom, muito bem. Não sei se mais alguém tem alguma questão, alguma dúvida. Pronto, nós quisemos fazer a surpresa de falar aqui um bocadinho mais do lobo ibérico, porque desperta a todos muita curiosidade este animal tão especial. Espero que tenham gostado e espero também ver-vos em breve, porque o nosso objetivo é repetir mais conversas de trilho, para estarmos mais próximos novamente de todos. A próxima estará aí em breve a chegar, será uma surpresa, muito possivelmente com cheirinho a caminho de Santiago.
E vamos tentar sempre, pronto, alternar entre conversas mais ligadas à conservação da natureza, outras conversas mais de dicas e sugestões. Uma vez mais, muito obrigada, Cindy e Gonçalo, pela vossa participação, foi excelente. Continuação de um bom trabalho. Não sei se mais alguém tem alguma questão, podem abrir o microfone, dizer o que vos vai na alma. Muito obrigada. Marina, não sei se queres acrescentar alguma coisa, estás por aí muito caladinha. Eu ainda estou em modo montanha, percebes? Ainda estou em modo montanha. Eu tinha muitas perguntas para fazer, mas acho que uma horinha não chega. Por isso, isto mais vale para posteriormente fazer um pequeno trabalhinho de grupo na montanha e estarmos mais atentos ao lobo, e não só, e aproveitarmos isto fora de pandemias e voltarmos a ser sociais na montanha e estarmos um bocadinho todos juntos, que é o que interessa neste momento. Bom, e quem sabe ver algum do vosso trabalho também no terreno e perceber também então toda esta dinâmica e a importância que tem da gestão que vocês fazem no território em prol da conservação do habitat do lobo. Bom, então se ninguém tem mais nenhuma questão, meus caros, continuação, bom trabalho, boa semana para todos, bom descanso. Muito obrigada a todos, ok? Boa noite. Obrigada. Até à próxima. Tchau, obrigada. Muito obrigada.